aqui as coisas. Cadê? E aqui. Bom dia a todos, bem-vindos a mais um 6h40 aqui no Instagram e no YouTube, que agora o Instagram ligou, o YouTube começou primeiro. E nós hoje vamos tratar das principais notícias que vão cair na sua prova para concurso público. Cara, temos notícias aqui meio bombásticas e algumas notícias um pouco já mais tardias. Separei algumas coisas aqui bem bacanas. Coisa estranha. E temos algumas coisas aqui bem um pouquinho mais tardias, mas que também são muito importantes para a sua prova. Bom, fogo no parquinho, né? Fogo no parquinho. Tem umas coisas acontecendo em Brasília que estão bem tensas, estão bem complicadas e que vão se desdobrar em vários outros assuntos, né? Eu sei que tá frio aqui, agora a maioria dos meus seguidores, tudo aqui de Brasília, eu sei que tá frio, tá ruim de acordar às 6h40, mas a vida de concurso é essa, velho. A gente estuda, faça chuva, faça sol, faça tudo que tá acontecendo. Deixa eu só atualizar aqui as notícias. Bom, estamos tendo problema com a compra da Covaxin, não é? Temos... Como é que eu vou falar isso? Temos alertas, notícias, denúncias? Não, estamos tendo confusões, né? Aqui agora sobre a compra da Covaxin. Existe um lobista que eu disse que ofereceu propina para o Luiz Miranda não atrapalhar a compra. Tem uma notícia dizendo que o governo do Bobo pediu propina por $1 a mais por dose. Sabe, tá toda essa confusão em relação a essa compra. O que a gente tem isso nesses casos? Que a gente tem isso que a gente vai fazer uma análise aqui técnico-jurídica do fato. A gente tem dois possíveis crimes. Quais são os crimes? Peculato e nós temos nós temos o crime de peculato, nós temos o crime de corrupção ativa e passiva. 3 crimes no caso. Internet, nós chamamos, por favor, funcione para a gente conseguir aqui olhar o Código Penal. Cadê? Ah, claro, não vai dar certo. Peraí. Ai, meu Deus. Claro que não vai dar certo, que minha configuração de internet está completamente errada. Pera aí, deixa eu só botar aqui. Uai, não entendi. Depois é uma coisa que eu vou ter que mexer depois aqui no meu computador. Mas vamos lá. A gente tem alguns tipos de crimes aqui que estão rolando agora no Brasil. Quais são esses crimes? Nós temos os crimes de corrupção. A gente se fala assim, nossa, está rolando agora no Brasil, corrupção sempre teve no Brasil, né? Nós temos os crimes de corrupção ativa e corrupção passiva. Quais são esses crimes? Por exemplo, se o funcionário do Ministério da Saúde pediu dinheiro a mais pela compra da dose, solicitou receber um valor a mais para pagar qualquer coisa, para qualquer ato. Por exemplo, eu, lá na delegacia, solicito uma ajuda, né? Uma camaradagem para arbitrar tal valor de fiança. Eu estarei praticando crime de corrupção passiva, que é solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la,
mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. Lembrando que o crime de corrupção passiva você pode fazer antes de assumir a função. É aquele cara que está na academia de polícia, não assumiu ainda para delegado e já solicita um valorzinho, uma vantagem indevida ou uma promessa dessa vantagem. A vantagem não precisa nem se concretizar, ela pode ser uma promessa. Aí está praticando o crime de corrupção passiva, que tem pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3 se em consequência da vantagem ou promessa o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional. Como é que acontece esse aumento de pena? Nos crimes, vou dar um exemplo, nos crimes até 4 anos, o delegado de polícia pode arbitrar a fiança. Ele faz um juízo de conveniência. É um dever funcional dele arbitrar a fiança. Inclusive, é um direito do preso se você ter essa justificativa para arbitrar ou não a fiança. Se eu deixo de fazer isso por uma vantagem indevida, eu tenho um aumento de pena, entendeu? Já que é um dever meu funcional. Ato de ofício. Pô, o juiz ali, ó, deu a sentença, o juiz tem que liberar o saldo, né? Tem que liberar você entrou com a ação de danos morais, danos materiais no juizado especial, deu a sentença, o juiz tem que liberar o saldo. É um ato de ofício dele. E aí ele deixa de praticar por estar recebendo alguma vantagem devida. Parágrafo 2º. Se o funcionário deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem. Nesses casos, aí a pena é de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Que é o quê? Se você pratica, por exemplo, eu tenho um mandado de busca para cumprir. Eu vou cumprir esse mandato, tá tudo legal. O mandato tá legal, tá tudo legal. Só que eu pratico esse mandado de busca em determinado dia ou em determinado horário, cedendo a pedido ou influência de outra pessoa. Nesse caso, a minha pena vai ser de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Esse é o crime de corrupção passiva, aquele que solicita ou recebe para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, fora de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida a aceitar a promessa de tal vantagem. É o crime mais comum a um funcionário público. Ele está ali no exercício da função e é o que geralmente acontece, né? O funcionário público geralmente pede a propina. Não que todo funcionário público peça propina, pelo contrário, viu, galera? Apesar de a gente estar vendo muito, a gente tem um costume de corrupção no Brasil, pelo tempo que eu estou de funcionalismo público, eu tenho visto o contrário, tá? É exceção quem faz isso. Mas quando geralmente o funcionário público pratica corrupção, é, em regra, corrupção passiva. Corrupção ativa é aquela na qual você oferece ou promete vantagem devida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. A corrupção ativa já é, no caso aqui, da atuação do lobista e não do cara lá do Ministério da Saúde que veio pedir uma propina, não. É a corrupção ativa aqui no caso do lobista que, segundo a notícia, ofereceu propina para Luiz Miranda não trabalhar com Covaxin. Por quê? Porque, porque na corrupção ativa você oferece, você não está solicitando, você não está recebendo a vantagem, você está oferecendo ou prometendo a vantagem devida a funcionário público, então é um crime próprio, um crime como é que é o nome? Calma, tá vendo? Concurso de pessoas. É um crime plurissubjetivo. Você tem que oferecer a um funcionário público
Então essa pessoa também tem que ter uma qualidade da função própria, né? Tem que ter uma qualidade especial do agente, que é o funcionário público ali, tem que estar envolvido no concurso de pessoas. E você oferece ou promete vantagem devida para determiná-la a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. A pena é de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3 se em razão da vantagem ou promessa o funcionário retarda ou omite ato de ofício ou pratica infringindo dever funcional. Esses foram os crimes de corrupção ativa e passiva. Mas tá rolando um boato de que o Bobô também estava envolvido no meio. Como estava envolvido no meio? Diz o Luiz Miranda, o deputado Luiz Miranda, que levou essa, essas coisas que aconteceram, essas denúncias que aconteceram ao, ao Bobô, né? Chamou ele no canto e falou assim, cara, aqui, ó, a gente precisa conversar sobre isso e eu tenho essas denúncias todas para você. E o Bobô teria feito nada ou qualquer coisa. E aí, José? O que se tem a ver com isso? O que a gente pode tirar disso? Porque o Bobô, se o Bobô comete algum crime, ter feito nada ou qualquer coisa, comete. Apesar de presidente da República, apesar de estar no cargo, assim, o cargo top do Poder Executivo, o Bobô não deixa de ser também um funcionário público. Ele não deixa de estar na condição de funcionário público. E todo funcionário público, ele tem o dever funcional de agir quando, quando diante de algum fato ilícito, quando diante de algum ato ilícito. E ao você não agir, você prevarica. E o que é prevaricar? Prevaricar, artigo 319 do Código Penal, é retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Pena 3 meses a 1 ano, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Você, como funcionário público, você tem o dever de agir de ofício e de dar notícia da ciência ao seu superior ou aos meios necessários, né, a você agir tomando os meios necessários da ciência, das autoridades necessárias, quando diante de um fato ilícito. E aí, se o Bobô teve conhecimento de um fato ilícito, que foi esse caso aqui da Covaxin, e se o Luiz Miranda e irmãos disseram para ele que realmente que estava rolando essa treta, e ele não acionou a PF, ele prevaricou. Ele cometeu o crime de prevaricação. Então, este está sendo o problema que está ali rodando, que está ali, sabe, tirando o sono de Bobô, que é justamente a possibilidade dele ter cometido o crime de prevaricação. No que isso dá? Irresponsabilidade, né? Se o Bobô prevaricou, se ele... E o pior ainda, se mentir depois, que aí, por isso talvez que ele esteja assim tão quietinho na dele, não esteja brigando com o Luiz Miranda, tá vendo nada. Porque se mentiu agora, depois descobre o que aconteceu mesmo, o cara chega lá, mostra áudio, e aí? Lascou-se. Aí Bobô tá no sal. Mas vamos esperar novas decisões sobre isso. Eu queria comentar uma notícia aqui do STJ, só uma do STJ, que nosso tempo hoje tá meio curto, viu? Ah não, tem mais uma aqui também da STJ que tá maneira para comentar. Que o STJ fez um julgamento que é muito interessante e foi muito controverso, principalmente visto de forma internacional. Qual foi? O STJ julgou agora nessa semana, acho que foi na terça-feira, no dia 29, o recurso da Legião Urbana Produções Artísticas. Que aí ele decidiu que os músicos da Legião Urbana mantêm direito de uso da marca em apresentações artísticas. Todo mundo conhece Legião Urbana, né? Quem nunca ouviu música de Legião Urbana? Eu tenho ouvido tanto até que enche o saco, que ela tem andado de estrada, e por aí vai. Não tinha medo, tal João de Santo Cristo. Por aí vai. E aí, teve sempre problema.
o registro do nome da banda, né, o registro da marca da banda, Legião Urbana, foi feito no INPI, né, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Foi feito, era considerado uma marca. O nome pode ser considerado uma marca? Pode. O nome de algo que você dá para alguma coisa é considerado uma marca, justamente para você não poder usar. Temos a marca Coca-Cola, temos a marca Stanley, temos a marca Marvel, temos a marca Netflix, temos todos vários tipos de marcas e você registra para que outras pessoas não utilizem esta marca. E aí, a Legião Urbana, que é uma marca, não deixa de ser uma marca, pode ser uma banda, não sei o que, não, mas é uma marca também. Ela foi registrada em nome da pessoa jurídica Legião Urbana Produções Artísticas, que é que é gerenciada pelo filho do Renato Russo, né? Qual é o nome dele mesmo? Deixa eu achar o nome aqui do cara. Não tem o nome dele aqui não no negócio. Enfim, aí essa empresa, Legião Urbana Produções Artísticas, sustentou que Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá, que são ex-integrantes da banda, venderam as suas cotas da sociedade. E que ficou sob a administração do vocalista da banda, Renato Russo, e posteriormente seu filho. Por isso a empresa alega que Dado e Bonfá não estão impedidos, lógico, de tocar as canções do grupo. Eles não estão impedidos. Ninguém está falando que eles estão impedidos de tocar, de se apresentarem como ex-integrantes da Legião Urbana. O que eles não poderiam fazer é utilizar a marca Legião Urbana, ou seja, Legião Urbana sem autorização expressa da empresa. Eles não poderiam chamar outra pessoa para cantar e sair por aí em turnê, Legião Urbana. É isso que eles estão dizendo. É isso que o recurso está dizendo. E aí, a defesa da Legião Urbana Produções disse que, ao permitir que os artistas utilizassem a marca, atingiu diretamente a propriedade marcada e gerou limitações ao seu uso pelo titular. Por isso, alegou que a ação original deveria contar com a participação da ANPI e, por consequência, o processo não poderia ter sido julgado pela Justiça Estadual, já que a competência seria da Justiça Federal. Por quê? Porque eles entraram com a ação para poder usar, não poderem usar o nome da marca lá na Justiça Estadual. Aí teve todo aquele negócio, competência, não sei o quê. O caso foi até o STJ e eles conseguiram eliminar. Os músicos, o Dado e o Marcelo Bonfá, conseguiram eliminar lá atrás e estão usando o nome da marca. Ah, você falou assim, mas eu vi um show da Legião Urbana no ano retrasado, antes da pandemia, tudo. Realmente, porque os caras conseguiram eliminar lá atrás e têm usado a marca, o nome da marca. Mas esse caso estava sendo todo julgado. E o que o STJ decidiu? No STJ, mas foi um placar apertado, viu? Foi um placar bem apertado. Decidiu que os músicos podem fazer um uso limitado da marca. Cadê? Eles podem utilizar a marca em suas apresentações, mas não seria intervenção da NPI, tampouco seria o caso de remessa dos autos para a Justiça Federal. Aqui. O ministro Antônio Carlos Ferreira disse que o seguinte: eles não vão poder fazer uso pleno da marca, como comercializar produtos oficiais. Eu me perdi de novo. Comercializar produtos oficiais, tomar ações de proteção da marca, pois essas prerrogativas permanecem com a Legião Urbana Produções Artísticas, mas podem fazer o uso exclusivo no exercício de sua atividade profissional, para o qual, segundo o ministro, indubitavelmente colaboraram com a criação e participaram de sua divulgação como integrantes da banda musical, cuja fama e sucesso marcaram o tempo de sua existência. Bom, aí disse também sobre a função social da propriedade, né? Tendo visto que a repercussão negativa da existência do uso da marca, difusão da cultura, livre exercício de direitos autorais correlatos e quase tudo mais. Qual é o problema que a gente tem para isso que bateu muito no direito internacional? É que temos sempre a ideia, a noção no direito internacional de que o direito de marca é um direito contratual e é um direito estabelecido. Você não mexe naquilo que está registrado. Essa é a nossa difusão internacionalmente. E ao o STJ, não é limitar que eu queria falar, era ao STJ mitigar esse direito, foi visto de uma forma bem ruim
internacionalmente por outro jurista. Porque, querendo ou não, a propriedade é daquele que se estabelece, é daquele que registra, é daquele que contrata, é daquele que faz tudo, sabe? É aquele que bota as coisas certinho. Seria a mesma coisa que o STJ falou, e aqui é um comentário pessoal meu e também de outros juristas que avaliaram. Mas o STJ tomar uma decisão dessa, independente do. Ah, que ninguém. Como de novo, ninguém estava impedindo de eles se apresentarem como ex-integrantes, ninguém estava impedindo de eles tocarem as músicas, simplesmente era o uso da marca que estava sendo impedida. E ao STJ limitar esse direito, mitigar esse direito de propriedade, é a mesma coisa do STJ dizer assim: ó, não, eu não sou dono da minha casa. Eu comprei esse apartamento, eu reformei esse apartamento, eu não sou dono da minha casa. Eu tenho que ter uma função social, eu tenho que permitir que uma pessoa que não tem nada a ver com a história venha aqui e possa usar meu banheiro. Entende? Seria mais ou menos essa linha. Mas foi o que foi decidido pelo STJ e segundo os advogados da empresa, né, vão haver recursos ao STF. Como o placar foi apertado, podemos esperar mais polêmicas quanto a isso. Mas só para vocês saberem que o STJ limitou e utilizou a função social da propriedade. O que é a função social da propriedade? É quando sua propriedade ele não tem que ser embasada apenas em você, mas ela tem que ser vista num contexto amplamente universal. Então tem que se dar limites ao seu direito de propriedade justamente para valorizar que ele tem uma função a mais para atingir que não é apenas ser sua propriedade. E aí utilizou a função social da propriedade para dar um direito de uso limitado. Como disse o STJ, eles não têm direito de comercializar produtos, não têm direito de fazer divulgações e tudo mais, não têm direito de defender o uso da marca, mas têm direito de se apresentarem no seu uso artístico, no seu uso profissional. Bom, mais uma notícia do STJ. A autoridade judicial pode solicitar informações a provedores de internet apenas especificando o nome do usuário. Então, segundo a quinta turma do STJ, estabelece o entendimento de que a autoridade judicial pode sim requisitar informações a provedores de internet apenas com base no nome de pessoa investigada em processo criminal, sem necessidade de informar o ID. Isso, para mim, é uma felicidade muito grande. Por quê? Porque o que a gente faz lá? Quando a gente vai fazer uma solicitação, alguma coisa assim, Facebook, tudo mais, dados cadastrais. Tem que botar o ID certinho. Só que muitas vezes a gente não tem, muitas vezes o perfil foi até apagado. Dá o seu Facebook, tem uma nuvem lá que armazena algumas coisas? Tem. Mas o perfil foi apagado. Então, se a gente só consegue o nome do perfil lá, como ele está certinho, um print, mas no print ela não tem ideia, né? Se a gente só consegue o nome certinho, já é uma felicidade de saber que o STJ entende que a gente pode solicitar esses dados cadastrais. Bom, Nossa Senhora, tanta que ler isso. Temos concurso agora no domingo. Temos concurso do MPDFT no domingo agora. E é isso. Essas foram todas as novidades. E esse foi o nosso 6h40, no qual a gente trata das principais notícias que estão aqui, que estão rolando e que podem ser objetos de prova. Galera, muito obrigado a vocês pela atenção, muito obrigado pela audiência. Lembrando que toda terça e quinta, 6h40. Ah, mas a gente não teve, que semana passada tava bagunçada, a gente não teve terça-feira. Problemas técnicos acontecem. Mas nós teremos, terça-feira que vem, nós teremos sim, nossos 6h40. E temos novidades, viu? O meu livro, que está lá na Amazon, está disponível de graça nesse mês de julho. Para você, de mês de julho começou hoje, está lá de graça o meu livro disponível. E para você ter ele de graça, digital e de graça, basta você ir lá no meu site vosseraprovado.com, onde você consegue acesso direto a ele e com o desconto, já vai direto no cupom da Amazon, que você consegue ele, baixar ele de graça. Então, corre lá, porque é apenas no mês de julho. Bom, obrigado a todos pela audiência, obrigado a todos por estarem participando e ficamos aqui até o próximo 6h40. Até lá.